Estamos com problemas técnicos, mas a gente já estou compartilhando, retomando. Hoje eu estou com a convidada Graziela Mancilha. Aí, acho que está entrando. Grazi, você está aí? Estou, mas a imagem não está aparecendo. Não, e você me vê? Uhum. Tô te vendo. Te vejo. Ai, eu não te vejo. Estamos ao vivo, sim. Então, tá aqui no. Tá no. Na câmera do celular, né? Normal. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá abrindo. Ah, Peraí. ih. Agora sim, estamos ao vivo. Obrigada, professora Grazi, por gentilmente ceder seu espaço para estar aqui, para falar comigo e com mais todas as mulheres e todas as pessoas que têm útero, para falar um pouquinho da questão da travessia, da menopausa. Como eu disse na semana passada, é uma série de lives, né? Que eu venho fazendo, e como eu mencionei, não estou sozinha nessa travessia, sempre conto com, além de estar sempre em coletivos, também com profissionais, né, que me apoiam aí nesse diálogo. Então, apresentando a vocês, Graziela Mancilha, mãe de 2 filhos, enfermeira, mestre, doutora, estudiosa em saúde mental, em psiquiatria e autoconhecimento, atua na formação do cuidado da saúde, com foco na saúde mental, na escuta, no acolhimento, no cuidado integral do sujeito. Então, mais uma vez, professora, obrigada por estar aqui. Tive a honra de conhecê-la no meu curso de pós-graduação em saúde mental na rede de cuidado da Faculdade Santa Marcelina. E desde então a gente vem dialogando aqui sobre tudo que vem nos acometendo aí ao longo dessa travessia, né? Muito obrigada, professora. Fique à vontade. Obrigada, Di, pelo convite. E realmente, né, acho que agradecer também o espaço, né, o espaço que você tá fomentando, tá defendendo, né, e as vozes realmente que chegam até aqui dessas diferentes mulheres, e aí perpassa, né, muitas construções, muitos olhares diferentes. Então, acho que essa que é a riqueza, né, a gente poder compartilhar e realmente verificar, né, o que acaba sendo mais importante para a gente, o que serve, né, se a gente se identifica. Então, a partir desde o momento que você convidou e a gente começou a fazer os convites, né, algumas mulheres me procuraram, nossa, que legal, nossa, vou divulgar, nossa, está acontecendo algo por aqui também. Então, acho que isso vai também reforçando, né, esse sentido. Então, quero te agradecer pelo seu empenho, né, tanto que você está realmente se debruçando sobre essas questões e esse diálogo é sempre muito bem-vindo. Estou muito grata também, viu, professora, que realmente foi tomada por uma curiosidade, tomada por um silenciamento, que é isso que eu ainda percebo, e uma invisibilidade das mulheres nesse período, né, dessa transição para a menopausa. Como eu estava explicando um pouquinho antes, né, os nomes são muito, nomes variados, né, mas trazendo aí um pouquinho, como semana passada a gente falou com a Rubia Mara, jornalista, que trouxe um pouquinho da experiência dela, ela falou um pouquinho sobre a questão do pré-climatério, que também é conhecido como pré-menopausa. Então, vamos desmistificar algumas coisinhas aqui. Climatério. Pensamos no climatério como um guarda-chuva grande. O pré-climatério, a pré-menopausa está dentro do climatério. A perimenopausa está dentro do climatério. A menopausa está dentro do climatério. A pós-menopausa está dentro do climatério. Então, era como se fosse um guarda-chuva contendo todas essas fases
que eles vão tentando colocar dentro de idades, mas que não funciona em alguns momentos, não funciona porque são territórios diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, então tem essa mudança. E é importante já deixar claro que a menopausa, vou trazer então, né? O climatério vai ser diferente para cada mulher, né? Mesmo pensando no Brasil, a nível Brasil, é diferente. Então, só para esclarecer. Então, na semana passada a gente falou do pré-climatério, da pré-menopausa, que são alguns sintomas muito sutis, muito levezinho. A mulher ainda está na fase reprodutiva, está tudo muito tranquilo, alguns sintomas não são perceptíveis, e foi isso que a Rúbia foi trazendo para a gente. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a perimenopausa. E aqui, a gente já tem os sintomas. E aí, quando eu estou falando isso, ecoa aqui, porque também do lado de cá eu sinto alguns sintomas, né? E aí a ideia tá chegando alguns sintomas já aí, professora? Vou chamar de Grazi, tudo bem? Chama de Grazi. Grazi, tá chegando alguma coisa aí? Já tá chegando algum sintomazinho que a gente possa falar aqui um pouquinho? Então, sim, né? Eu acredito que como acho que tem algo aí bem importante da nossa sociedade, e eu vou também, né, me percebendo, mas também observando as mulheres ao redor, que tem um estímulo muito grande ao mundo, né, e aí permeado pelo capitalismo, por N questões, N cobranças, né? E a energia masculina da mulher, ela fica muito chamada, né? Então, o tempo todo a energia, porque dentro, né, de nós, enquanto seres humanos, e aqui em gênero feminino, né, a gente dentro de nós temos essas duas energias, feminina e masculina. E o mundo do trabalho, o mundo da produtividade, das cobranças, né? Para de fato acontecer, é uma energia mais masculina. Então, a gente vai ao longo da vida, e eu vou falando da minha história também, né? O quanto que eu, ao longo da vida, fui estando e ocupando esse espaço, sem muito, até então, um espaço para o olhar e para o cuidado dessa energia feminina. E o que eu olho para as mulheres, e aí isso vai ao encontro de uma série de mulheres com problemas, útero, ovário, tem, né, inúmeras questões, não vou me desdobrar aqui nisso, né, de mais vira e mexe numa conversa de mulher, eu precisei tirar o útero, eu precisei tirar não sei o quê, porque eu, né? Então a gente vai percebendo que também há esse silenciamento e esse não lugar para a energia feminina, do cuidado da energia feminina, do cuidado dessa introspecção, né, que é a solitude de estar, de ter um outro ritmo. Então, muitas vezes, isso tudo para dizer que muitas vezes, assim como na conversa anterior que você citou, isso vai passando desapercebido, no sentido, poxa, será que já são alterações hormonais nesse estilo de vida? E aqui cabe dizer, né, que cada mulher que vai nos escutar e que está nos escutando, né, ela vai perceber e viver do seu jeito, né, no momento, no estilo de vida que ela tem, nos horários, na organização. Então, tudo isso cada mulher que vai poder ver e realmente perceber, né? E o que fez muito sentido para mim ao longo da minha história foi que logo depois da maternidade, então essa é uma outra questão, né, que a gente também cabe muito aqui as conversas, eu me acheguei, a minha primeira filha, a mais velha, é uma menina, né, então eu me acheguei muito a essa questão do universo feminino, e no puerpério eu precisei muito de suporte. E eu encontrei isso num grupo de mulheres. Então, isso foi um divisor de águas para eu chegar como eu estou hoje, né? Então, olhando mais e percebendo mais o feminino em mim, a minha energia feminina,
como que eu cuido disso, visto que o mundo está só pedindo a coisa do masculino, não que não seja, eu não estou falando aqui de gênero, né, nem de questões sociais, eu estou falando disso dentro de nós, tá? Então, eu fui convidada muito a estar nesse espaço do feminino após a maternidade, especialmente. E aí encontrei várias mulheres, né? Participei de um grupo de puerpério por algum tempo, que foi incrível. E depois, mais especificamente, com um grupo de mulheres do Sagrado Feminino. Então, foi quando realmente ali foi, nossa, é isso que eu estava procurando, nossa, era isso que eu estava com saudade. Sabe aquelas coisas que a gente tem saudade e não sabe nem do que é, né? E aí a gente reencontra e fala, nossa, é sobre isso. Aí Agora, uma né? grande amiga, a Priscila Breiner, que ela foi essa pessoa assim na minha vida. E eu lembro que ela me apresentou um livro da Karen Vogel, depois a gente pode deixar a referência, que foi também um divisor de águas na minha vida, que se chama Quando Aprendi a Me Amar. E esse é um convite que nós, enquanto mulheres, e aí falando mais especificamente dessa fase agora, em que a gente se vê, né, imersa nessa sociedade que cobra, que, né, é mais, é mais, é mais, e você se vê num período, poxa, eu não tenho tanto assim para dar nesse momento, porque parece que meu corpo não vai, né? Então tem as alterações de humor, que é o que marcadamente vai acontecendo mais aí comigo, que começou a me chamar bastante atenção. Algumas alterações, assim, principalmente no período pré-menstrual, que falando também como ginecologista, a gente já entendeu como alterações, né, nesse período, então já com cuidados, com suplementações. Porém, eu vou percebendo também que muitas das mulheres vão, né, nessa minha fase agora e dali para diante, percebendo mudanças no corpo do tipo, nossa, eu não consigo emagrecer. Nossa, só tem gordura na barriga. E aí essa barriga não sai. Então eu vou percebendo também. E aí o capitalismo, lógico, vai, né, se munindo disso e cooptando as mulheres, né? E faça isso, faça aquilo, por a coisa muito dessa ditadura, né? Da beleza, do que é o belo, é o magro, é o sem barriga, enfim. Então a gente se vê, né? Deslocado, fala, gente, nossa, mas eu vi tal corpo maravilhoso, como que o meu tá desse jeito? Então a comparação, né? A bendita, a mãe para não falar outra coisa, né? Todas as comparações são péssimas. Então a gente vai, né, espelhando isso. Por isso que os grupos de mulheres reais, espaços como esse aqui, espero que em breve a gente possa estar fazendo também grupos presenciais com mulheres. É um grande desejo meu, assim, tem sido um chamado também. Até por essa história, esse resumo dessa história que eu estou contando, né? Do resgate dessa energia feminina e do cuidado, né? O que é cuidar dessa energia feminina? A gente está perdida um pouco disso. Eu estive perdida, né? De mim nesse sentido. Então, tem os resgates anteriores para que a gente. Porque tá, beleza, você vai no médico ginecologista, dependendo do olhar dele, né? Porque tem a ginecologia natural e tem a ginecologia mais biomédica, né? Que é aquela que vai focar na sua queixa e nada mais. Pontual, né? E não vai olhar para você como um todo. Eu Então, acredito essa é uma das grandes questões. que eu acredito, né? Tenho fortes convicções que é essa que a maioria da nossa população tem acesso, a biomédica, né? Não é à toa que foi isso que me despertou o interesse para estudar mais. A quantidade de mulheres que estavam visitando essa UBS, a gente está falando de aproximadamente 19 mil munícipes em um território, e que estavam visitando a UBS, que todas estavam sendo medicadas com ansiolítico, antidepressivos, remédios para dormir. E aí, e assim, você perguntava, todas as mulheres estavam sendo medicadas e todas as mulheres continuavam sentindo sintomas, né, de modo mais intenso. Então, gente, o que é isso, né? Vamos falar, vamos abrir um espaço para isso, abrir um espaço para as mulheres, para os homens. Mas fiquei curiosa disso, que a gente caminha
para um movimento da medicalização, né, Grazi? Isso, de verdade, assim, me incomoda quando eu vejo uma pessoa pegando 6, 7, 8 medicamentos para tomar por dia. Quando a gente poderia pensar, né, de que outro modo é possível que a gente trate a saúde, não através desse imediatismo medicamentoso, mas de um preventivo, né? Será que se a gente fosse acolhida, né, no SUS, defendo o SUS, tá? Preciso dizer aqui, viva o SUS. Mas olhar não através do sujeito doente, sabe? Olhar para além desse sujeito, né? Para além da doença que o sujeito apresenta, para além de algo que ele está apresentando, sabe? Fiquei curiosa. Ainda mais pensando que é o tema que a gente vai falar das mulheres periféricas, né? Eu sou uma mulher de periferia. Então, pensando, mulheres periféricas, saúde mental, quem acolhe, quem cuida dessas mulheres? Como que chega essa questão do climatério para a mulher de periferia? Essa foi uma... Toca exatamente onde você trouxe, né? A realidade de trabalhadores do SUS, e aí especialmente trabalhadoras do SUS, né? Que observam e que fala, opa, algo nessa lógica não está correto, ou mesmo qual é a oportunidade que essas mulheres têm de realmente perceber isso em camadas mais profundas, né? Em saber que é uma conexão ali, né, do mental, do físico, do emocional, do espiritual. Então, são pouquíssimos espaços. E o que eu tenho, né, e eu trabalho dia a dia, né, nessa mobilização na formação de profissionais, né, da área da saúde, seja de graduação ou pós-graduação, é realmente a mudança de mentalidade, que é onde você tocou, né? Em que, se eu entendo que há uma medicina, que essa medicina ela é tomar um remédio, aí eu não vou avançar, né? Assim, ou eu não vou ter uma visão crítica diante do meu própria vida, do meu próprio sentir, do que é o bem-estar. Então, tem crescido também em outras áreas a medicina do bem-estar, né? Do bem-viver. Esses dias a gente estava falando disso, né? Entre os trabalhadores ali, né, os docentes. Assim, que medicina é essa que a sociedade precisa, né? Então, a gente está borbulhando, a gente está num momento de bastante borbulhar, assim, eu encontrei muitas mulheres que despertaram para isso nesses diversos espaços, né, que eu, enquanto mulher, enquanto pessoa, vou frequentando, então é realmente em ambientes que existe uma concepção do processo de saúde e doença muito maior, muito mais ampliado. E mais do que o processo de saúde e doença, é o processo de bem viver, né, de bem-estar, de qualidade de vida, que é essa saúde ampliada. Então, a pergunta é: que espaços dessas mulheres periféricas, visto o que eu falei, né, desse contexto capitalista, extremamente massacrante, para não dizer outras coisas, né? A gente poderia ficar aqui falando muito sobre o sofrimento que essa forma de viver intensifica em nós. E agora sim, a gente tendo crítica já é desafiador. Imagine alguém que está ali somente engolida por tudo isso, sem ter esse espaço de reflexão. Né? O que você percebe disso também? Olha, elas chegam, quando chegam, né? Chegam bem angustiadas, né? As que chegam, né? Eu fiquei sempre muito preocupada, né? Meu percurso na psicanálise, então sou psicóloga, mas um percurso na psicanálise, sempre eu estive interessada em estudar uma psicanálise que a gente conseguisse se aproximar de todos, né? Que não ficasse naquele consultório, né? Acho que pensando sempre numa psicanálise além dos muros, né? Mas a gente ainda assim, fico pensando, Grazi, a gente não consegue alcançar essas mulheres, né, da periferia. A gente não tem, a gente está falando de uma população. Semana passada eu trouxe os dados com maior
com uma maior consistência, mas eu vou falar resumidamente, assim, é que nós somos a maior, né? Nós representamos em torno de mais de 50% da população mundial, a nível mundial. Nós temos praticamente 1 milhão de mulheres, aí trazendo para o recorte Brasil, 1 milhão de mulheres que vão atravessar o período do climatério. E a gente não tem políticas públicas para o climatério. A gente não tem agora, tá? Eu vou dizer que o ano passado chegou no SUS um protocolo de atendimento para mulheres no climatério. Eu fiz a capacitação, mas o ano passado que chegou, né? E antes disso? A gente fica muito curiosa, eu fiquei muito curiosa com minha mãe, né? Exemplos da minha vida mesmo. Minha mãe, com 30 e poucos anos, e que ninguém falou nada, só falou, é normal. Olha, esse fogacho que você vai ter é normal. Não, não é normal. E não é corporal, é cerebral. Que vai inferir sobre a sua saúde depois. Vai inferir que né, a cada vez que você tem um fogacho desse, é um pouquinho da sua massa cerebral que vai sendo destruída, e que você está suscetível aí a um AVC, a uma demência. Nós estamos mais, as mulheres estão mais. Então, a gente ainda não chega, né? Eu não tenho nesse espaço aqui as mulheres chegando, então por isso que eu trouxe na semana passada e reforço novamente. Aqui é serviço de utilidade pública mesmo, e a gente trazer essa informação e que a gente quer que ecoe para que chegue sim na periferia, na mulher preta da periferia, que sai para trabalhar e que está sendo acometida por vários sintomas e que não sabe o que é e que não consegue marcar uma consulta no postinho, que quando marca o médico dá um medicamento e não fala o que é. Entende? Então, acho que a gente precisa de mais movimentos, né? De movimentos. Por isso esse resgate, né, dos coletivos femininos, não falo nem tanto feministas, mas também, porque eu entendo também o feminismo como, não ao contrário de machismo, porque senão a gente vai para o outro polo, mas não resolve nada, né? É só apenas o mais do mesmo. Mas o feminismo como um espaço de abertura, de valorização, né, de desconstrução de uma cultura misógina, de que a gente entenda como legítimo o espaço de cuidado de si. Isso é uma das grandes bandeiras, e eu percebo o quanto há diversas barreiras, né, não só sociais, mas até da própria estrutura psíquica, né? Você falou de psicanálise, não tem como falar, né? Como que é, né? Quando eu estou aberto a questionar, né, as verdades que eu tenho sobre mim mesma, né, as histórias que eu contei para mim mesma até aqui. Então, esse coletivo de mulheres, a partir desses ressignificares, né, ele vai reescrevendo histórias coletivamente, mas também individualmente. Então, aí você vai pegar, sei lá, uma biografia de uma mulher periférica, né, que construiu e se reconstruiu e pôde se olhar de um outro jeito. Eu entendo também o espaço da cultura afrodescendente maravilhoso para trabalhar isso com as mulheres. Sim. Tem várias histórias incríveis, né, sobre os orixás, sobre várias coisas que vai aproximando, né, o humano de algo, nossa, esse divino também representa nossas histórias, né? Então, acho que isso é interessante como forma de cuidado. Valorização, né, da arte, da cultura, que muitas vezes a gente, né, também, nossa, não tem um tempo ali na semana para você ler um poema, para você, né, escutar uma história, para você estar na roda de conversa com outras mulheres. Eu entendo esses espaços potentes, né? Estava conversando, como eu já disse para você, já, né, sou como mulher aí, esse espaço foi o que mais fomentou em mim o olhar e o perceber a mim mesma, né, nessa construção do que, nossa, o que eu estou sentindo, como que eu vou pedir ajuda, que não é só nessa medicina, né, mais tradicional, biomédica, mas hoje uma medicina
integrativa, né? Então, hoje também no Brasil a gente tem um movimento interessante, importante das práticas integrativas e complementares, como política nacional também no SUS, e com poucos espaços ainda, mas com espaços na atenção primária em saúde, né? Então, nas UBSs, como esse espaço dessa ampliação do cuidado, que eu posso entender como cuidado, né? Então, é uma acupuntura, uma auriculoterapia, uma fitoterapia, que vão ser e são maravilhosos. Eu não gosto do termo alternativo, né? Não são práticas alternativas, não. São práticas integrativas, complementares, né? Então, cada um vai sentindo o seu momento e a sua necessidade, né? Será que é necessário mesmo esse remédio? Será que uma meditação não me ajuda ali 5 minutinhos de silêncio, de uma musiquinha, do reiki, enfim. De um óleo essencial. Eu me recordo que nos grupos que eu estava conduzindo na UBS, né, também atenção primária, eu trouxe a arte-terapia, né, como moda aí para sublimar esse período, essa questão da dor, da angústia. E é um espaço maravilhoso, né, e que, sim, tem toda essa questão de causar uma resistência, né? Peraí, por que eu estou fazendo isso, né? Não quero isso, não. Não quero, né? E aí até a gente falou da semana passada, tem essa invisibilidade e tem uma resistência também, né? Porque tem tabus aí vinculados à questão do climatério. Você chegar no climatério é igual a dizer você não produz mais. Você não produz no sentido amplo da palavra. Então, assim, não gera um filho, então não gera, não é potência, não gera, então não gera, não produz. E aí, assumir o climatério é dizer isso, né? Mas não é isso, né? É uma fase, é um período que você deixa de produzir, de reproduzir, mas que você ainda vive, que você está aqui. Então, há outras possibilidades, né? Você não está com a mesma garra de uma menina de 20 anos, né? Os hormônios lá em cima, com um dinamismo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas consegue fazer de um outro modo, né? Talvez é a gente olhar, a gente sempre fica pensando no ideal. O ideal seria que eu estivesse fazendo tantas coisas, o ideal seria que eu estivesse produzindo a mesma coisa que eu produzia quando eu estava aos 20, aos 30 anos, e não tem o ideal, tem o que é possível. E a gente entender que, assim, o que é possível hoje é isso. E como eu vou lidando com isso, com o que é possível. Mas ainda há uma resistência. Então, a gente, além de ter essa invisibilidade, há uma resistência das pessoas que têm útero e das mulheres de olhar e falar, olha, não reproduzam, mas eu ainda sou muito potente, né? Tenho condições de desenvolver, de fazer, de acontecer, mas dentro do meu limite. É entender esses limites e não estar muito colada no que é solicitado da gente né? Nesse universo neoliberalismo, que cobra demais do fazer, do ter, e a gente distancia ainda mais de ser, né? Essa sempre foi uma das minhas preocupações, sabe? Exato. E aí esse desacelerar, né, é uma cultura do feminino, do, do se perceber, né, para além dessas cobranças externas, né, e valorizar esse chamado interno. E saber, né, enquanto mulher, que você pode atrair, né, esse coletivo, né, e viver isso coletivamente, e sair muitas vezes assim, tem duas coisas interessantes, né? A solitude, esse espaço de se conhecer é maravilhoso, mas também um espaço de estar nesse coletivo que propicia o melhor para você. Porque muitas vezes a gente insiste em estar em ambientes, né, em companhias que não trazem o melhor de nós, né, não despertam o melhor de nós. Então, esse também é um convite para as mulheres, né, que vão nos escutar, né, de poder perceber, né, fazer
essa conversa com você mesma ou com amigas, com mulheres que estejam próximas, que estejam passando, e profissionais, e não se limitar a meras queixas físicas, porque isso, né, ou emocionais, como se isso tivesse separado, né, uma coisa da outra. Não. As suas queixas físicas são legítimas, as suas queixas emocionais são legítimas, mas elas estão integradas e que encontrem, né, profissionais que ajudem nesse caminho, nessa trajetória de se perceber e de trazer o melhor para si, né? O melhor que, né, todo mundo quer fazer essa jornada do bem viver, né, de poder ter seu espaço de trabalho, sim, que é maravilhoso, que nos dignifica, mas esse trabalho com sentido, né? E as outras trajetórias do caminho, do espaço do descanso, por exemplo, o descanso como extremamente legítimo para nós humanos e descanso de qualidade, né? Então, como que é descansar de qualidade, como que é comer com qualidade, né? Se hidratar, praticar atividade física, tudo isso vai ajudar bastante, né, nesse caminho. Grazi, como que fiquei aqui curiosa de uma coisa para saber o que você pensa a respeito? Como descansa uma mulher da periferia, uma mulher preta da periferia? Esse descanso, ele não é só em quantidade, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem lá, né, algumas horas ali de sono, que são poucas, mas também não descansamos com qualidade, né? Não trabalhamos, e eu entendo assim, eu não posso dizer por essas mulheres, né? Cada uma vai percebendo o que é possível dentro da sua própria realidade. O que eu posso dizer como uma mulher trabalhadora né, que tem diversas demandas, né? Então, se a gente fala dessa sobrecarga feminina, né, que toca nisso que você está falando, né, como descansa se esse capitalismo, né, se essa mulher fica, sei lá, 2 horas para ir, 2 horas para voltar dentro do transporte público, mais as demandas do trabalho, mais as demandas da casa, filho, cuida do outro, né? Que espaço e que momento que ela cuida de si, né? Mais dos sintomas, ainda a gente tem os sintomas do lado, né? Fazendo tudo isso e com sintomas ainda. Sintoma. É igual aquele. É insano, né? Igual aquele número lá no circo, né? Que eram os pratinhos, vários cabinhos assim, os pratinhos rodando e a mulher tendo que ir lá. E quer dizer, eu sinto que é deixar alguns pratos caírem, sim, de algumas vezes, sabe? Só que ao mesmo tempo, e isso é algo que eu converso com mulheres universitárias, que são periféricas, muitas delas, sim. E eu entendo que, assim, existe uma possibilidade de melhor gerenciamento do tempo. Então, por exemplo, essas mulheres, elas, não tenho tempo, né? E fica nessas justificativas e, tá, então dá uma olhadinha aí no seu gerenciador do tempo do celular. Quanto tempo você ficou em redes sociais? Nossa, eu fiquei não sei quantas horas. 4 horas. Não sei, entende? Elas vão poder dizer por elas. Então, por isso que esse espaço, ele do coletivo, ele é maravilhoso. Porque se você tem, eu não sei sobre a rotina de outras mulheres que tem né, uma diferença do que eu percebo hoje, do que eu consigo gerenciar hoje. Mas o meu convite para as mulheres é diante da sua realidade, da qualidade do sono que você possa ter, da qualidade dentro do que é possível para você nesse momento da sua alimentação. O que você está priorizando? Você está priorizando a comparação, você está com essa preguiça, né? Porque daí a gente fica ali sem precisar fazer nada e acha que é um descanso. O tempo que você está rolando ali o negócio, né? O feed infinito, a hora que você está rolando o feed infinitamente, você poderia estar descansando.
Mas você acha que você está descansando? Ah, não, não estou fazendo nada, estou descansando. Não, né? O seu cérebro, sua mente, tudo, né? Então, é um ressignificar mais profundo e que cada mulher vai poder dizer por ela mesma o que é possível para ela nessa vida, nesse momento, né? Mas delegar isso. Não, eu vou fazer tal coisa para mim agora, eu vou descansar, não, eu vou ficar sem celular X horas. Ah, eu combinei com os meus filhos que a gente vai almoçar juntos. Ali é um descanso, é um lazer. Vamos descansar aqui, vamos conversar. Não vamos ficar no celular, não vamos ficar com música. Vamos sair para caminhar descalço no parque, vamos andar de bicicleta, não sei. E aí cada um, né, vai falar por si. Então esse é um convite assim que na minha rotina, e aí isso às vezes muda, né, de um semestre para o outro, por conta dos horários de trabalho, mas sempre priorizar esse espaço, né, seja final de semana, seja no seu dia de folga. Aí tem as discussões que estão rolando aí, né, sobre a garantia do trabalho, né, do trabalhador, pelo fim da escala 6x1. Então, são algumas questões que a gente vai, mas se a escala 6x1, assim, será uma conquista muito boa, mas e daí? O que eu faço com isso? Com esse meu dia de folga? Como eu organizo? Então, tem uma precarização, né, do trabalho, uma redução do poder de compra das pessoas em geral, com rendas familiares aquém da necessidade, as vulnerabilidades, né, sociais. Então, são inúmeros fatores, mas eu acredito muito na capacidade de transformação do sujeito. E ele como protagonista da sua história. Eu não saberei por ele, né? Quem terá que discutir e perceber e propor algo é a própria pessoa. E como você disse agora, Grazi, é um convite. De fato, é um convite. Nossa, Grazi, eu preciso dizer aqui, estava olhando o chat, a gente está com um público majoritariamente masculino acompanhando. Acabou de entrar uma mulher, Viviane, olá. Quem está aí no chat nos acompanhando, quero agradecer por ter entrado, escutar aí um pouquinho sobre o que a gente vem falando sobre a travessia da menopausa, as questões que cercam aí esse período de transição, trazendo recorte sobre as mulheres aí da periferia, trazendo recorte de como as mulheres vão lidando com tudo isso, né? Com a ausência de saúde, a falta, né? Com a ausência, com a presença da saúde, com a ausência do tempo e também com o que faz com o tempo, né? Então, é bem importante. Então, obrigada, agradecendo quem está aqui nos acompanhando. E se tiver perguntas, por gentileza, pode fazer perguntas para eu, pode fazer perguntas para Grazi Mancilha, especialista em saúde mental, e doutora, mestranda, estudiosa, pesquisadora, então pode trazer perguntas para ela aqui, que a gente vai responder também. E aproveitar, quem está aqui também pode compartilhar com os amigos, com as amigas, mães, tias, tios, para todo mundo aí. Como a gente mencionou inicialmente, informação é poder, e aqui a ideia desse espaço, um espaço de acolhimento e um espaço de utilidade pública. A gente está falando do período de transição e que diz respeito às pessoas que têm útero e as mulheres, mas também é interessante para os homens ouvirem um pouquinho aí desse universo, viu? Porque quem são casados, noivos, enfim, sabe o que. Não sei se sabem, mas aí podem me falar aqui como que é, né, conviver com alguém que esteja nesse período de transição, que está chorando agora, está rindo daqui a pouco, que quer se isolar um pouquinho, que tem olhado para o tempo, que não tem olhado para o tempo, né, que tem sentido muitas coisas ao mesmo tempo e que não consegue nomear. Acho que essa é o grande X, né? O que está acontecendo comigo? Estou enlouquecendo. Não, eu tenho um videozinho que até falei, não está enlouquecendo. Você não está enlouquecendo, você está no período do climatério. Grazi, e deixa eu te fazer uma outra pergunta que a gente já está caminhando para os fins, mas como que é criar uma rede de acolhimento, né? Pensando nessas mulheres da periferia, pensando
nas mulheres que têm acesso à saúde, as que não têm também, de que saúde que a gente está falando, né? De que tempo que a gente está falando dentro do que é possível, né? Sim. Hoje o online, né, possibilita vários encontros, também em grupo, né, em coletivos, e coletivos de mulheres, né, de pessoas que você pode fazer uma busca aí no Google, né? Essa minha experiência que eu trouxe do grupo de mulheres, no grupo de puerpério, foi a partir de uma casa, né, que faz atendimento às mulheres em gestação e puerpério, então foi muito interessante para Natal, né? Então foi um outro momento, mas que a partir dali a gente construiu essa rede. Nas unidades de saúde, em que a gente pode ter não só coletivos, né, específicos para tratar dessa temática, claro que se as mulheres, né, estão ali, vai ser tratado, mas atividade física na UBS ou próxima da sua casa. Tem os centros, os CELS, né, que hoje abrem para essa possibilidade de exercício físico. Tem vários horários para N atividades que estão abertas ao público. Então, são várias possibilidades, né? Mas isso requer também mudar a perspectiva do que falta para o que se tem, né? Porque se a gente fica, falta isso, falta isso, falta isso, na falta a gente fica, né? Então, não que não seja legítimo, acho que trazer a realidade que você vive, que é uma realidade relativa, né? Suas verdades relativas, elas contribuem para que você entenda o que é possível para você naquele momento, né? Foi exatamente o que você disse. E a partir disso, se eu estou na faculdade, eu sou uma mulher que tem filho, que tem companheiro, cuido da casa, trabalho, faço faculdade. Eu tenho essa realidade, né, das mulheres que estudam onde eu trabalho. Então, assim, vai ser dentro do espaço da faculdade, vai ser no horário ali, né, antes ou depois, ou vai ser num sábado. Então, tem os espaços de ligas acadêmicas, hoje lá voltado para a saúde da mulher, dentro das faculdades. Não, já sou trabalhadora, quer dizer, trabalho, eu posso procurar no meu ambiente ali. Tem várias ONGs também. Sim. Na área social também existe o centro de convivência da mulher. Não é só para mulheres vítimas de violência, a gente não está tocando nesse ponto aqui, extremamente, né, que faz com que essas mulheres da periferia muitas vezes cheguem até os serviços de cuidado da saúde da mulher. A partir de situações de violência. Então, a gente tem o CDCM, que é o Centro de Defesa, né, e Convivência da Mulher. Então, não é para todas as mulheres. Convivência. Então, a gente poder se apoiar, sustentar, trazer discussões para a nossa realidade, críticas, para a transformação das nossas realidades, né? Então, a gente vai se apoiando e vai se fortalecendo também. É isso que eu acredito. Faz eco a sua fala. E como trabalhadoras, né, e que creem no SUS, a gente fala também das UBSs que atendem aí na atenção primária e que já estão felizes da vida, porque já estão adaptadas, já estão receptivas a esta escuta das mulheres que estão atravessando o período do climatério. Então, tem alguns territórios que tem o médico da saúde da família, né, PSF, que atende, né, o profissional da saúde da família, ele está lá e já tem a escuta para isso. A agente de saúde já está também atenta a isso, aos enfermeiros que estão lá também. Então, contem, né, eu novamente falando aqui, sou adepta do SUS, viva o SUS, e a gente pode, não é como não é como a gente gostaria, não é ideal, não é, mas é o melhor no planeta, ok? Em outros países a gente não tem o que a gente tem aqui no Brasil. Então acho que a gente, é bem isso, Grazi, que você falou, é dentro do que é possível, tem atendimento, né? Senão a gente fica nessa falta, e somos um ser faltante, nunca vai ser, né, pensar em psicanálise, nunca vai ser suprido, então o que eu posso fazer e o que está dentro das minhas possibilidades e o que tem para eu tomar
posse disso, né? E me apropriar disso. Então, tem o SUS, pode buscar que você vai ser acolhido ali, com uma escuta, com exames, né? Com acolhimento para esse momento significativo nas nossas vidas, né? Verdade, porque mesmo a UBS, ela é a porta de entrada, né, preferencial aí para o sistema de saúde, e os próprios serviços, eles têm essas parcerias, né? Então, eles vão trabalhando nessa rede interconectada. Então, Sim. eu fui na UBS, a partir da UBS eu conheci uma ONG que trabalha com a questão da mulher, que oferecem, às vezes, cursos profissionalizantes, cursos para que você gere renda. Então, a gente falar desse bem-estar, né, dessa qualidade de vida. Toda mulher ela gosta, né, de se sentir bela, mas a que custo, né? Que belo é esse? Então, ai, de repente eu ponho lá uns cílios e eu já acho que meu rosto já ficou, né? Então, essa coisa é muito bacana, né? Que você tem esse espaço. E eu lembro que enquanto trabalhadora do SUS, né, a gente e enfermeira, a gente trabalhava muito com oficinas de autocuidado, em que a gente pudesse ali, né, arrumar, fazer uma maquiagem, trazer um. Então, tudo isso ali no contexto de conversar sobre o climatério. Ou, ai, a gente vai fazer um chá, vai comer um bolinho juntas, né? Então, tudo isso fomenta esses espaços do cuidado de si, da autoestima, da autoconfiança, de você se sentir bela como você é, do jeitinho que você é, não só espelhando coisas inalcançáveis, corpos inalcançáveis, né? Mas dessa mulher real, né? Que é feliz em si mesma. Eu adoro aquela música, né? Do Francisco Elombre, que fala, né? O seu corpo não te define, tua pele não te define, você é o seu próprio lar. Então, para mim, acho que é esse reencontro, né, de si, consigo mesma ali, e entendendo esse espaço de estar, né? Então, a arte e a cultura, mais uma vez, são sempre minhas inspiradoras para que a gente encontre conforto em ser quem a gente é, as dores e as delícias de ser o que somos. Ótimo, ótimo. Realmente a arte, a cultura, o amor próprio, né? São ferramentas que a gente não tem como se distanciar, né? Assim, e cada vez mais a gente está sendo seduzido para essa questão dessa estética, né? E não tem, né, esse ideal. É o que é, né? E aí, o que eu faço com isso, com o que eu tenho, com o que eu sou? E eu acredito que é um processo, né? Como é a travessia da menopausa, também é essa travessia de você ir se encontrando nesse percurso todo, né? E aí, Grazi, você foi trazendo muito essa questão do cuidado, do cuidado, do cuidado. Isso para mim, assim, é limite igual cuidado e como que eu cuido de mim, como eu cuido dessa casa. E eu amo isso, né? Ouvir tudo isso e acredito que quem está aqui nos acompanhando, quem vai nos acompanhar depois, essa live vai ficar salva no meu perfil, também vai ficar salva no perfil da Grazi e vai ouvir um pouquinho mais do que a gente falou sobre essa questão do cuidado, né? Não importa se você é da periferia, tem seus recortes sociais, uma mulher preta da periferia, uma mulher que não é preta, que também trabalha, que também estuda, que tem uma série de funções, as mulheres que também estudam, que também trabalham, enfim, é possível cuidar. E não tá para fora, tá? Eu fico pensando que tá internamente, né? É aqui que você cuida primeiro, né? Isso mesmo. Grazi, obrigada. Obrigada pelo apoio, obrigada pela fala, pelo espaço, pela disponibilidade. Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Agradecido pelas mensagens, agradecido. Se tiver perguntas, pode encaminhar para a gente no nosso direct. Vou deixar os arrobas da Grazi. Quer falar, Grazi, seu Meu Instagram? arroba é aqui, pelo que a gente está, né? Grazi B. Mancilha e também arroba Cuidado Integral, com 2 T's. Depois a Gi vai compartilhar. Gratidão. Vi que o Alberto está por aqui. Ah,
Solange também. Encontros que fazem a diferença, né? Então, na nossa vida, que a gente possa se fortalecer. Eu acredito muito nisso e agradeço você por me lembrar, né, de que a gente pode e com certeza se fortalece muito entre nós também. Tá bem. Nos apoiando. Obrigada. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Tchau.